depois do período colonial. Começamos o período colonial. Na aula passada, estávamos mostrando a diferença do período pré-cabralino e o período pré-colonial. Hoje vamos falar do nosso período colonial, o período de 1530, que vai começar em 1530 e vai se estender justamente até 1815, quando o Brasil deixará de ser colônia e passará a ser Reino Unido. Nesse primeiro momento, a gente tem que lembrar que o Brasil, ele passou a ser colonizado devido à crise do Oriente. Não esqueçam disso. Qual foi o motivo que levou os portugueses a virem para o Brasil? Foi a questão do ouro? Não. Foi a questão da crise do Oriente. Descobriram que a Terra era redonda e várias outras rotas começaram a surgir rumo às Índias. Então deu uma crise. Os portugueses, de olho em um novo mercado, começaram então a explorar o território brasileiro. Mas para essa exploração acontecer, os portugueses decidiram instalar a Vila de São Vicente. A pessoa diz: professor, aonde aconteceu a instalação da Vila de São Vicente? Foi no Nordeste brasileiro? Não. A Vila de São Vicente não foi para o Nordeste porque o Nordeste já tinha a presença de alguns caramurus, já tinha a presença das feitorias. A grande preocupação dos portugueses era a região mais ao sul, ali na região do Rio, São Paulo. Por quê, professor? Simplesmente porque estava tendo invasões estrangeiras durante o período pré-colonial. Franceses e ingleses não aceitavam o Tratado de Tordesilhas. Eles diziam: me mostra o testamento de Adão e Eva, onde disse que Portugal e Espanha teriam direito sobre o Novo Mundo. E aí, meu amigo, eles queriam também um pedaço da fatia. Eles queriam pegar um pedaço desse território. O grande problema é que não eram somente os ingleses e franceses que estavam também vindo ao sul do país, não. Porque naquela região não tinha nenhum tipo de presença, então eles possivelmente estavam também comercializando com os índios. O grande problema era que os espanhóis também estavam rompendo o Tratado de Tordesilhas. E aí a coroa portuguesa ficou preocupada de perder aquela porção do território. Mandou então Martins Afonso de Souza instalar a primeira vila do Brasil. A Vila de São Vicente tinha como função inicial demarcar e proteger o nosso território, dar início ao processo de colonização. E quando você vai fazer o processo de colonização, automaticamente você vai interferir na cultura local. E aí sim, falamos que começamos a colonização. Porque uma das primeiras coisas que Martins Afonso de Souza trouxe foi um novo produto. O pau-brasil, ele não era um produto tão rentável. E aí eles precisavam buscar algum lucro maior. Martins Afonso de Souza, então, foi trazer as primeiras mudas de cana-de-açúcar. Ah, professor, então quer dizer que a cana-de-açúcar não tinha no Brasil? Não. A cana-de-açúcar foi incorporada pelos portugueses. Então você viu o rompimento aí da cultura, você viu eles se intrometendo na nossa cultura. Começa o processo de colonização. Quando começou esse processo de colonização, ele começou a implementar a cana. Só que tem um problema. Todo português que vinha para o Brasil, por mais que fossem chamados indesejáveis de Portugal, quando chegavam aqui, eles queriam se sentir membros da alta nobreza, eles queriam se sentir fidalgos, já que tinham seres supostamente inferiores a eles. Então eles queriam se sentir fidalgos. Quando chegaram aqui, começaram a trazer a cana requeria muito mais cuidado do que o outro produto da economia, que era o chamado pau-brasil. Como assim? Calma aí. O pau-brasil, minha gente, ele estava ao longo de todo o litoral. Você pegava, ele já estava lá pronto, você cortava e acabou. O índio trocava pela mercadoria. Agora a cana não. A cana tinha que preparar a terra, tinha que plantar, tinha que esperar crescer, colher, para ela poder realmente dar o lucro. E quem iria fazer isso? O trabalho seria feito pelos portugueses? De forma nenhuma. O processo de colonização brasileira, com a vinda da cana-de-açúcar, acabou trazendo um novo produto para o Brasil: a escravização do índio. O índio começou a ser escravizado. Ele começou a ser explorado para trabalhar na cana-de-açúcar. Só que não foi fácil você tentar escravizar o índio, não. Porque a gente tem que lembrar que o índio conhecia bem o nosso território. Ou melhor, o território que era deles. Os portugueses não conheciam. Enquanto
os portugueses tentavam escravizar os índios praticavam resistências. Eles resistiam ao processo de escravização. Logo, a Santa Igreja não ficou contente com aquela escravização. Mas para aí, professor. Quer dizer que eles não ficaram contentes com a escravização? Como a Santa Igreja era boa, hein, professor? Não, não é tão bem assim, não. A igreja não seria tão ruim. Mas também ela não estava preocupada com o processo de escravização porque estava maltratando o índio, não. Vamos deixar bem claro o seguinte. Se o português escravizasse o índio, seria mais difícil a igreja catequizar o índio. Ou melhor, seria mais difícil a igreja tentar transformar o índio no cidadão perfeito, de acordo com os ideais da igreja. A igreja dizia, o índio, ele é um ser bruto, ele é um ser que podemos moldá-lo. O homem branco não podia mais ser moldado, não. Então a igreja dizia que o índio era um ser que tinha alma, e essa alma deveria ser salva. Era isso que a igreja dizia, tentando ir contra a escravização do índio. Só que tem um problema. A escravização do índio começou naquele momento, começou a plantação da cana, e a cana começou a gerar um certo lucro para São Vicente. A coroa portuguesa queria aumentar os seus lucros no Brasil, que ainda era pequeno. E ele dizia, como é que a gente pode tentar aumentar esses lucros no nosso território? Simples. Veio aquela ideia. Nós, da coroa, não temos o dinheiro para poder investir em todo o território brasileiro. O Brasil é imenso. Como é que a gente pode tentar fazer com que o Brasil seja explorado? A ideia que eles tiveram foi utilizar o mesmo sistema que eles já utilizavam na Ilha do Açores e da Madeira. O sistema de capitanias hereditárias. Dividiram então o Brasil em 15 capitanias hereditárias, o qual eles distribuiriam para os donatários. Aí eles começaram a dizer, bacana, por que, Barato, o sistema de capitania seria tão importante? Outra questão simples. Naquele momento, quando implementamos o sistema de capitania hereditária, o investimento não é da coroa, o investimento é do donatário. Seria o donatário responsável pela colonização. Ele só pagaria pequenos impostos. E isso ficaria comprovado a partir de 2 documentos. O que a gente chama de carta de doação, o qual a coroa doa o território para o donatário poder explorar. Observe, o donatário não passa a ser dono da terra. Ele passa a ter o direito de usá-la, certo? É hereditário porque passa de pai para filho. A terra não pode ser vendida, ela não pode ser comercializada. Então, uma das coisas que a gente tem que lembrar, capitania hereditária passa de pai para filho e o donatário não tem o poder de vendê-la. A terra pertence à coroa e eles têm que simplesmente cuidar daquela terra, explorar e pagar os seus devidos impostos, tá ok? Então, o que é que acontece? Naquele momento ali, ela decidiu fazer a carta de doação e, ao mesmo tempo, criou o que a gente chama de carta foral. Oxe, Barata, o que é carta foral? Carta foral, meu amigo, é aquilo que determina os direitos e deveres de cada um. Como os donatários tinham direito de doar 6 Marias, de explorar o território, eles tinham direito de fazer isso, só que eles também tinham o dever de proteger o território, eles tinham o dever de colonizá-lo e, acima de tudo, eles tinham que pagar os impostos. Quando o sistema de capitanias foi implementado, a ideia inicial da coroa era que pudessem ser doados para membros da alta nobreza. Então, somente membros que tivessem títulos de nobre e uma boa condição, que poderiam vir para o Brasil explorar essa terra. O problema era, meu amigo, quem viria para o Brasil, quem largaria a Europa, o berço de uma civilização, de fato, da modernidade e tudo, do luxo, para vir para o Brasil, que era terra de gente selvagem. Porque naquele momento, os portugueses já conheciam 2 grupos de índios. Os tupis, que eles rapidamente conheceram, que eram os índios pacíficos, e os índios tapuias, que a gente fala que são os índios antropofágicos. Os tapuias seriam os índios antropofágicos. Não esqueçam isso. O que é antropofágico? Antropofágico vem daquela palavra da antropofagia, do canibalismo. Aquele que saía comendo gente. Por que, Barata, eles comiam gente? Lembrem,
Eles não comiam gente todo santo dia, não. Eles não eram canibais de dizer, hoje eu estou com fome, vou comer uma perna. Não é assim, não. Quando o índio tapuia comia alguém, quando ele praticava antropofagia, ele estava mostrando sinal de respeito àquela pessoa. Porque o índio só praticava o canibalismo quando ele acreditava que ao consumir a carne da pessoa, ele estaria adquirindo ou a força ou a inteligência. Certo? Então o canibalismo ele era praticado pensando nisso, que era um respeito ao seu rival, um respeito àquela pessoa. Porque ou você achava ela muito inteligente, sábia, ou muito forte, valente. Então quando você consumia, você achava de fato que você teria aquelas forças ou aquela sabedoria. O importante é que a maior parte dos relatos que a gente conhece sobre as sociedades indígenas se refere somente aos tupis, já que foram o grupo que os portugueses tiveram mais contato. Né? O início da nossa colonização começou pelo litoral. Um dos motivos que dificultou o processo de interioramento foi justamente por causa dos índios valentes, dos índios Oxis. Né? Então dificultava isso. Então imagina você que está vivendo numa boa, você que tem uma certa condição, você que é nobre, ganha muito bem, mora na Europa, você vai querer sair da Europa para vir para esse país que era cheio de gente selvagem, cheio de bicho, você vai querer sair? Não. Então membros da alta nobreza não quiseram colonizar o Brasil. Resultado, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu, meu caro aluno, minha cara aluna? Fique atento, porque isso aí é importante. O que foi que aconteceu? Por que é que as capitanias hereditárias não atraiu o membro da alta nobreza? Porque não tinha nada para ser explorado naquele momento. Então o que foi que a coroa fez? Acabou doando as terras para membros da baixa nobreza. Os membros da baixa nobreza acabaram recebendo aquela propriedade. Os membros da baixa nobreza acabaram recebendo e muitos deles nem sequer vinham para o Brasil porque não tinham condições. Existem relatos de muitos que diziam, eu vou fazer o que no Brasil? Pegaram a terra, mas não tinham interesse. Então, das 15 capitanias, das 15, somente 12 donatários receberam. Quando esses donatários receberam, nem todos vieram. Mas o fato é que a produção da cana-de-açúcar não se restringiu somente à questão da Vila de São Vicente. Subiu mais um pouquinho. A produção da cana-de-açúcar viria agora para o Nordeste. Viria para o Pernambuco, aumentaria a produção. E muita dessa produção roubaria o mercado consumidor de São Vicente. Por que, Barata? Roubaria, já que o açúcar era um produto tão caro. Lembrem, o açúcar era um produto caro. Ele era utilizado como dote de casamentos de reis e rainhas. Certo? Era utilizado como dote. Então a produção de açúcar valia muito. Era o nosso ouro branco, de fato. Naquele momento, quando o Pernambuco começou a produzir a cana-de-açúcar, a Vila de São Vicente acabou perdendo muito o seu mercado consumidor. Por quê? Porque aqui no Brasil existia uma relação exclusiva de comércio entre Brasil e Portugal, que nós chamamos de Pacto Colonial. O Pacto Colonial era uma relação de comércio exclusivo entre a metrópole, Portugal, e a colônia, o Brasil. Quer dizer, o Brasil só poderia vender mercadorias para quem? Para Portugal. E só poderia comprar mercadorias de quem? De Portugal. Meu amigo, o mercado consumidor, aquilo que poderia trazer caro aluno, cara aluna, do nossa específica de Humanas em Foco, fique atento, isso aí você tem que focar, você tem que estar de olho, foco nessa questão, né? Presta bem atenção. Aquele produto, a cana que estava indo para lá, ela ia pelo um preço baixo, um custo muito baixo. Quem produzia ganhava pouco. O verdadeiro lucro ficava na metrópole, porque você só tinha um consumidor. Você não tem concorrência. Lembrem que o Pacto Colonial, ele existiu no Brasil de 1500 até 1808, com a chegada da família real no Brasil, que a gente chama de período joanino. Né? Período joanino, com a presença de Dom João VI aqui no Brasil e toda a corte. Né? Então, o Pacto Colonial, professor, começou em 1500 e foi até 1808. 308 anos de uma relação de exclusividade comercial. Então, Pernambuco, quando começou a produção da cana,
ele acabou roubando muito o mercado consumidor da Vila de São Vicente. Só que aí que estava, a Bahia também começaria. O problema era que quando você via de 15 capitanias, somente 2 sendo realmente ocupadas, 2 prosperando, a coroa começou a se preocupar e disse: como é que a gente pode realmente tentar incentivar a colonização? Como é que podemos tentar fazer com que o Brasil seja colonizado? Tem muita gente que não coloniza. Aí começaram a perguntar, por que eles não vão colonizar? Ah, porque tem medo dos índios selvagens, porque acredito que não tem muito o que ser retirado. Então muita gente não vinha. A coroa, então, decidiu mudar o sistema, não acabar com as capitanias. Aí o aluno, muitas vezes, se confunde. E é nisso que eu peço que vocês prestem atenção, meu caro aluno. O sistema de capitanias hereditárias, ele não vai acabar. Muito aluno, ele se confunde. O sistema de capitanias hereditárias, que tinha começado, ele não acaba. Por quê, professor? Porque o sistema de capitanias hereditárias, que foi implementado em 1534, ele não vai acabar, não. A única coisa que vai acontecer é que vai ter um novo sistema de governo no Brasil, que vai ser o sistema de governos gerais. Certo? O governo geral vai ser implementado aqui no Brasil para que a gente pudesse realmente ter uma fiscalização, tentar incentivar o processo de colonização do Brasil e fazer com que o Brasil gerasse lucro para a coroa. Então, o nosso assunto da próxima aula, começaremos com esse sistema, né, a mudança e como é que o governo geral começou a interferir nessas relações. Até a próxima aula e fique atento no nosso material para download. Muito obrigado.